Olá pessoal do Destaque, mais uma vez com vocês, muita satisfação, muita alegria nesse novo projeto, né, do nosso querido curso Destaque, a querida família Destaque, sempre inovando e sempre buscando novas ferramentas para o auxílio, né, nessa nossa empreitada rumo ao Enem. Eu sou o professor Hugo Sobreira e a gente vai procurar aqui dar algumas dicas de história geral. No nosso último vídeo a gente tinha falado um tanto quanto sobre Grécia e Roma, antiguidade clássica, né, que é muito provável, é muito grande a probabilidade de algum debate sobre isso na prova de vocês. E agora então a gente pode abordar um outro tema cuja probabilidade é praticamente certa, né? Na verdade nem é provável, é praticamente certa você encontrar questões que venham na prova debatendo sobre a Idade Média, certo? Muito bem, período medieval todos nós sabemos, todos nós conhecemos, da queda de Roma, do Império Romano do Ocidente, né, do século V, até a queda de Constantinopla no século XV. Tá certo? Então são aí 1000 anos, são 10 séculos. Primeira coisa é o conceito de Idade Média. Na verdade, é um conceito construído posterior ao período. Ou seja, quem viveu nessa época não falava assim, ah, nós estamos aqui na Idade Média, né? Não, foi a rapaziada lá do século XV. Ou seja, quando já estava começando a chamada Idade Moderna, que é aquele pessoal do Renascimento cultural, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello, exatamente a tartaruga ninja, como a gente fala, não é isso? Pois bem, essa turma do chamado Renascimento cultural do século XV, olha para trás e diz assim, ó, nós somos os modernos porque gostamos dos antigos, gregos e romanos. Não era essa a inspiração deles lá no século XV? Então eles pegam e dizem assim, mas esse período ficou no meio. Ficou no meio. Então essa tripartição, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna, foi essa turma do Renascimento Cultural no século XV quem estabeleceu, né? É uma visão de história europeia. E o conceito de Idade Média já nasce carregado desse preconceito. Ah, é só um período que ficou no meio. Né? Enfim, um forte preconceito com relação à época, que eles menosprezavam, né? Essa turma do Renascimento Cultural. Pois bem, e ainda piora lá no final da Idade Moderna, no século XVIII, com os iluministas. Século XVIII, século das luzes, as luzes da razão dissipam as trevas da ignorância. Olha aí, ó. Aquela ideia de Idade Média e Idade das Trevas. Aí piorou foi tudo, certo? Hoje em dia é lógico que nós não temos nada disso em relação ao período. Historicamente não se pode mais falar Idade Média e Idade das Trevas. Isso é coisa de senso comum, tá? Historicamente isso está superado porque se trata de um preconceito cultural sobre a época. Na verdade, a cultura medieval riquíssima. E na verdade, tudo isso que vai despontar na cultura europeia, a partir do chamado Renascimento Cultural, na verdade começa na Idade Média. As primeiras universidades são na Idade Média a partir do século XII. Mesma época mais ou menos das Cruzadas também, né? A história das Cruzadas, que a partir daí muita coisa vai mudar, né? A gente não pode esquecer desse ponto. Século XII começa a virada da Idade Média para a chamada Baixa Idade Média, quando o feudalismo vai entrar em queda, vai entrar em baixa, a partir das Cruzadas e do renascimento comercial e urbano, quando você vai ter o início da gênese do sistema capitalista que nós vivemos hoje. Olha a importância disso. Não podemos perder de vista esse ponto, tá bom, pessoal? Da queda do Império Romano até as Cruzadas, mais ou menos por volta do século XI e XII, você vai dizer o quê? Você vai dizer que é a Alta Idade Média. Tá? A partir das Cruzadas, é um ponto-chave, você vai dizer que é a Baixa Idade Média, certo? Que é a crise do feudalismo e a gênese do capitalismo. Não se pode esquecer isso, não se pode perder de vista. Só para fechar o conceito de Idade Média, como ele mudou ao longo do tempo, então, quem inventa esse conceito, na verdade como preconceito, o pessoal do Renascimento Cultural. Piora com o Iluminismo, Idade das Trevas. E aí vem o século XIX com o Romantismo, onde eles vão buscar, sempre a história europeia, né? Eles vão buscar as origens do nacionalismo europeu, certo? O romantismo com o nacionalismo busca idealizar o período. Então aquela história dos cavaleiros, a honra, não é? As princesas nos castelos, etc., é a visão do romantismo no século XIX, que se tornou positiva, né, sobre o período, mas também ainda
idealizada, não correspondendo à realidade da época, tá bom? Só no século XX, com novas pesquisas, novos estudos, aí nós vamos colocar a Idade Média no seu devido lugar. Porque a história, pessoal, não é um tribunal, entendeu? Não existe essa de heróis e vilões, não. São seres humanos vivendo sua época em seu lugar. Qualquer um de nós aqui, por exemplo, que vivêssemos no Egito Antigo, nós estávamos lá cultuando os faraós como se fossem deuses, né? São as forças do tempo, da época e do lugar que acabam condicionando a vida das pessoas. Assim como daqui a 500 anos vão olhar para nós e vão se fazer muitas perguntas sobre nós e dizer, meu Deus, como é que as pessoas viviam dessa maneira? Que absurdo, as pessoas não enxergavam isso não, né? Pois é, as condições de sua época, as condições de seu lugar que acabam lhe condicionando. Tá bom? Olha só, sistema feudal, tá? Ele vai ser gerado a partir da queda do Império Romano, e a gente sabe que é uma fusão de elementos do antigo Império Romano que está se desmantelando, com quais elementos que estão chegando? Exatamente naquele momento das invasões bárbaras, dos povos bárbaros, né? Então, o feudalismo, ele é o filho desse encontro, né, dos elementos da Roma antiga com os elementos dos chamados povos bárbaros que estavam ali naquele processo das invasões bárbaras. Tá bom, minha gente? E aí o que é que acontece? Você vai ter o quê? Você vai ter um sistema econômico fundamentalmente baseado na terra. Feudalismo é terra. No sistema feudal, ou você é o senhor ou você é o servo da terra. A terra é o grande ponto de poder, de força econômica e tudo mais. Ou você é o senhor ou você é o servo. Tá bom? O que é que acontece? Na camada dos senhores feudais, nós vamos ter aquela tripartição da sociedade feudal, não é isso? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, ok? Então, primeiro e segundo estado, minha gente, são os senhores feudais. O terceiro estado são os servos, os trabalhadores camponeses, homens e mulheres, servindo ao primeiro e segundo estado, que são os senhores. Quem é o primeiro estado, minha gente? O clero. Igreja católica, sim. A igreja católica, ela é o que é hoje? Por causa da Idade Média. O poder papal se faz, se configura e se fortalece ao longo dos séculos da Idade Média. É o clero. Não é por acaso que na sociedade feudal o clero está em primeiro lugar. Em segundo lugar, a nobreza. Os nobres, cujo papel fundamental era a guerra. Minha gente, não há aparelho estatal, governamental, pagando soldados no quartel, no exército, não tem. O Império Romano se acabou. E o Estado moderno ainda vai se configurar. Dentro do desenvolvimento capitalista, renascimento comercial e urbano, no final, a partir do final da Idade Média para frente, os reis vão novamente ter condições de voltar a cobrar impostos e novamente condições de pagar funcionários públicos e militares nos quartéis. Na Idade Média, não. É aquela história, cada um por si, aliás, desculpe, um por todos e todos por um. Os senhores feudais se protegiam e se guerreavam. Então é aquela relação qual? Suzeranos e vassalos. Essa é a relação, tá? Então, por exemplo, eu posso ser um bispo, que eu tenho como meu vassalo bem ali, um barão, certo? Um duque, um marquês. E eu dei as terras para eles. Eles são os senhores feudais porque eu dei o feudo a eles. E aí o que é que acontece? Em troca, eles vão para a guerra em meu nome. Se alguém me atacar, eu chamo meus vassalos, eu sou o suzerano. Suzerano é de quem sai o feudo. Vassalo é para quem vai o feudo. Por favor, as pessoas acabam confundindo vassalo com servo. Faça isso não. Tem nada a ver. Vassalo, ele é tanto senhor feudal, tanto quanto suzerano. Ser senhor feudal é ser autônomo no seu feudo. Eu mando prender, mando soltar, mando matar, deixo viver. No meu feudo mando eu. Eu, como vassalo, vamos supor, de algum outro suzerano, eu não tenho nenhuma obrigação de, por exemplo, entregar parte da minha produção do meu feudo para o meu suzerano, não. Nada disso. O maior compromisso entre suzeranos e vassalos é a proteção mútua, militar. Do mesmo jeito, se alguém ataca um vassalo meu, eu não vou querer perder aquele homem. Eu vou chamar os outros e vamos defender o cara. Por quê? Porque se eu perco aquele vassalo, algum outro vai ganhar. Eu perco um homem da minha força e outro ganhou. Entendeu como é que é? Então são pontos-chave, né, do sistema feudal que a gente não pode perder de vista, tá bom? E com relação aos servos, aí é bom você olhar as obrigações servis, né? Talha, aliás, isso a principal é a corveia, que é a obrigação que o servo tinha de trabalhar para os senhores.
Não interessa ao servo se o senhor é vassalo, suzerano, isso não é o mundo dos servos, isso é o mundo dos senhores. O servo ele tem que pagar corvéia, que é a obrigação de trabalhar nas terras do senhor feudal para ele, né? Talha, banalidades, mão morta. Procure ver também esses elementozinhos, tá bom? Porque isso de repente pode ser debatido na prova. Pessoal, essa oportunidade são pílulas, né? Essa oportunidade que a gente está tendo, desses vídeos, são só dicas dos pontos-chave, dos pontos mais importantes que a gente não pode perder de vista em determinados temas, ok? Então o tempo é muito curto, mas eu espero que possa contribuir de alguma maneira para vocês, tá certo? E que você possa sim ter sucesso, né? E conseguir todos os seus sonhos, tá bom? É toda a torcida da nossa família Destaque para vocês. Até a próxima. Valeu!